Salve galera! Estamos aí começando mais um vídeo do canal e hoje temos um assunto muito legal que é o Império Romano. Império Romano sendo destacado hoje aqui no canal. E vamos começar a falar sobre o Império Romano justamente num link com a aula anterior, que foi a crise republicana. Ao final da crise republicana, depois das disputas, os triunviratos, destaca-se a figura de Otaviano. Otaviano derrota seu inimigo Marco Antônio, Cleópatra e concentra o poder, né? Ele tem uma tática diferente do Júlio César, ele vai homenageando os senadores, ele vai ganhando títulos, ele vai concentrando o poder e ao mesmo tempo que agrada a aristocracia, a elite romana. Então ele cria as condições de ser o primeiro imperador. Então estamos começando o Império Romano lá em 27 a.C. e ele vai se estender até 476 depois de Cristo. Falar um pouco do primeiro governante, não é, do primeiro imperador, que foi o Otávio. Então ele, ao ganhar os títulos dos senadores, ele tem um título que eu acho que a gente tem que comentar aqui na aula de hoje, que é o título de Augustus. Então ele vai ganhar o título de Augustus. A tradução seria divino. Então ele ganha o título de divino dos senadores. E aí ele agradece ao título e diz que ele gostaria de ser chamado, na verdade, não de Augustus apenas, mas de César Augustus, não é? Então a ideia de César é a ideia do imperador. Então remete ao tio de Otaviano, que era o Júlio César, que agora o nome de Júlio César, de César, vira o título de imperador. Todos os imperadores romanos daqui para frente serão Césares. Até há derivativos mais recentes da palavra César, né? O imperador, o Kaiser na Alemanha e o Czar na Rússia. Então agora o título do imperador romano é o César Augusto, o imperador divino. Bom, ao longo do governo de Otaviano, ou o César Augusto original, ele vai redefinir a sociedade romana pelo critério censitário. Ele vai criar algumas ordens censitárias. A primeira ordem é a ordem senatorial. A ordem senatorial é para aqueles que ganham mais de 1 milhão de sestércios, que possuem mais de 1 milhão de sestércios. Há uma camada equestre para aqueles que têm entre 500 mil e 1 milhão de sestércios. E aqueles que têm menos de 500 mil sestércios seriam de uma ordem inferior. Portanto, classes privilegiadas, senatorial e equestre, e as não privilegiadas, as classes inferiores. Só lembrando, né, a moeda romana, o sestércio seria a moeda de bronze. Havia o denário, que era a moeda de prata, e o áureo, que era a moeda de ouro. Mas realmente a moeda de bronze era aquela que mais circulava no universo romano. Bom, além disso, né, o Otávio ele vai promover grande investimento no setor cultural. Haverá um auge cultural durante o governo de Otávio, especialmente promovida por Mecenas. Então, Mecenas é um grande patrocinador das artes. Depois, lá no Renascimento, vai ter a ideia de você ser patrocinador das artes, que você pratica o mecenato. Vem aí desse termo original, que é o mecenas, o cara que existiu na época do governo de Otávio. E tem também outros, né? O historiador Tito Livio, o próprio Ovídio, então havia outros, né? Como Horácio. Então uma série de pensadores, poetas, o poeta Virgílio, que escreveu a Eneida. Foi justamente aí então que começou-se a dizer que Roma foi fundada em 753 a.C. por Rômulo e Remo, né? Nesse momento aí, desse auge cultural promovido por Otaviano. E o Otaviano promove, fundamentalmente, uma outra coisa que tem que ser bem descrita aqui na nossa aula. Depois de um século de guerras civis, a gente pensa lá nos populares, Tibério, Caio, Mário, Júlio César, os mais aristocráticos, como Sila, como Pompeu. Então,
essa disputa entre populares e aristocráticos dura mais, é uma guerra civil em Roma que dura mais de um século. O que Otávio tem a oferecer para ganhar em troca o poder concentrado? A Pax Romana. Então, em torno de Otávio existe os valores da Pax Romana. Roma seria, então, a civilização. Dentre as fronteiras de Roma estão as pessoas civilizadas. E as pessoas civilizadas vivem em paz. A guerra de expansão continua para fora da fronteira romana. Mas, no interior do império, existe a paz romana. Os homens civilizados vivem em paz e o Estado romano é o promotor da paz. A figura de Otaviano é a figura que une a todos. Então há um processo, atenção, de romanização do império. Você vai ver que as cidades vão passar a ter o seu teatro de arena, os seus banhos públicos, estátuas de Otaviano. As moedas estarão sendo o padrão comercial em todo o império. No verso da moeda tem que ter a imagem, né? O rosto de Otávio, estátuas de Otávio em todas as cidades do Império Romano. Há uma romanização, há certos padrões de civilização que estão embutidos dentro da ideia de Pax Romana, né? Falar o latim, por exemplo, ou o grego. Aí você pensa, né, do latim mal falado, chamado vulgar, na Península Ibérica, há uma evolução para a língua portuguesa. Veja, estou tentando me comunicar com você aqui pela língua portuguesa. Portanto, esta minha comunicação contigo é ainda um efeito da Pax Romana de Adriano de mais de 2000 anos atrás. Beleza. Após a morte de Otaviano, então começa uma dinastia dentro da família de Otaviano que detém o trono do Império Romano. Vem o enteado de Otaviano, Tibério. Foi na época de Tibério. Otaviano morreu no ano 14 depois de Cristo, tá? Começou a governar em 27 a.C. e termina o seu reinado em 14 depois de Cristo com a sua morte aos 76 anos. Ele passa então o poder a seu enteado chamado Tibério. E foi com Tibério que houve inclusive a crucificação de Jesus em 33. Aí Tibério, Calígula, que é sem dúvida um imperador conhecido pelo seu despotismo, pela sua tirania, pela sua loucura, né? Calígula, Cláudio e depois Nero. Nero foi o quinto imperador, também um imperador conhecido pela sua tirania e loucura. Foi aquele acusado de atear fogo em Roma. Parece que não é verdade, mas parece que ele se beneficiou do fato de Roma ter sido incendiada e aí comprou as terras que estavam baratas e adquiriu essas terras e fez um grande palácio. E isto aí, e aí culpou inclusive os cristãos por terem sido os que atearam fogo em Roma. E fez aí um festival em que ele brutalizou os cristãos. A população romana achou aquilo um exagero, inclusive. Então Nero foi o quinto imperador. Com a morte de Nero, termina a dinastia iniciada com Otaviano, né? A chamada dinastia Júlio-Claudiana. São os 5 primeiros imperadores. A seguir, então, houve, na passagem do primeiro século, né, para o segundo século, houve a dinastia Flaviana, né? A dinastia Flaviana, o imperador Tito, foi aquele que inaugurou o anfiteatro Flaviano, chamado então de Coliseu por nós hoje em dia. O grande estádio para as grandes competições de gladiadores, inaugurado então no ano 79 depois de Cristo, lá por Tito. A ideia foi do pai dele, do imperador Vespasiano. E o Tito também, é importante destacar, ele começa a partir do ano 66 a famosa diáspora judaica. Então os romanos eles resolvem eliminar do mapa da Judéia os judeus. E aí começa a perseguição total aos judeus lá na Judéia, e aí começa a diáspora, eles começam a fugir, a se espalhar pelo mundo. Então, isto começa com o imperador Tito. Depois dos Flavianos, como eu estava citando, vêm os Antonínios. No governo dos Antoninos, eu vou destacar o imperador Adriano. Então, Adriano completou a diáspora judaica, isso já é ano mais ou menos 125.
Aí, de fato, ele tira completamente os judeus da Judéia, então ele completa a diáspora judaica, e o Adriano, atenção, ele proíbe a continuação da expansão romana. Então ele coloca a ideia de que Roma é civilizada e nós vamos cuidar exatamente do interior do império, que já está de um tamanho muito grande e é muito custosa qualquer expansão além desse tamanho, que vai desde a Península Ibérica até as portas do Império Persa, né? E passando pelo norte da África e quase toda a Inglaterra, da ilha da Inglaterra que você conhece hoje. Inclusive falando lá na Bretanha, né? Os bretões, ou Inglaterra, como você queira, o Adriano constrói um muro para dizer, ó, aqui termina a civilização, não vamos expandir mais. E após a civilização vem a barbárie. Então é importante que Adriano então paralisou a expansão ali no século II a.C. Terminada a dinastia dos imperadores que estou citando para vocês, os antoninos, vieram os severos. Não é? Com os severos, houve um imperador chamado Caracalla. E o Caracalla concedeu a cidadania a todas as pessoas que viviam dentro do Império Romano. Então, foi concedida a cidadania a todos que viviam dentro do Império Romano no século II a.C., já caminhando para o século III a.C. Foi o imperador Caracalla, Édito de Caracalla. Beleza, gente. Então, o Alto Império Romano vai exatamente até o ano 235, até o século III. Justamente quando, nesse século III, temos uma crise, a chamada crise do século III, que é o início do Baixo Império Romano, uma desagregação que vai levar ao fim do Império Romano. Aspectos da crise do século III. São dois aspectos principais. Primeiro, o aspecto econômico. Eu acho que a gente vai buscar algumas informações que eu já disse aqui nesse vídeo e vamos rememorar. Olha, primeiramente, Adriano proíbe a expansão romana. Veja, se Roma era uma máquina de guerra e o modo de produção era escravista, como que se conseguia o escravo? Na guerra. Com menos guerras, menos escravos. Então nós temos uma crise da mão de obra, uma crise do escravismo. É um ponto importante da crise do século III, a crise do escravismo. Aliás, o Império consegue também, com menos guerras, consegue ter menos saques. E com menos saques, menos recursos para honrar os pagamentos de todos os soldados e todos os seus serviços do Estado romano. Então a gente pode dizer que alguns imperadores cunharam novas moedas, algumas até falsas, e isto gera a famosa inflação. Crise do escravismo e inflação. É a crise econômica. Agora, tem a crise política. A crise política, olha essa estatística aqui. Do ano 235 ao ano 284, são quase 50 anos, houve 26 imperadores. Sendo que desses 26, 24 foram assassinados, gente. Ou seja, há uma crise pelo poder, uma crise política que se avoluma junto com a crise econômica. Sem uma boa gestão política, não tem uma gestão eficiente do problema econômico. Então, ao final do século III, nós temos um império que está devastado por uma série de problemas. Por isso que alguns imperadores, na passagem do século III para o século IV, vão iniciar uma série de reformas, tentativas de solução desta crise. Eu vou destacar algumas medidas de alguns imperadores. Por exemplo, Diocleciano, ou Dioclécio. Diocleciano, por exemplo, vendo a inflação, ele propôs um congelamento, um tabelamento de preços dos alimentos, um édito do preço máximo. Diocleciano também percebeu que havia carência de trabalhadores nas terras, no interior. A carência por causa da falta de escravos. Então ele propôs uma lei que disciplinava a ida daquele plebeu pobre, aquela massa empobrecida das cidades, para que ela fosse ao campo substituir o escravo. É a chamada lei do colonato. Então a lei do colonato, ela disciplina um êxodo urbano.
Então, acho que você já está imaginando que o trabalho escravista começa a ser substituído no campo pelo trabalho servil. Você consegue então imaginar a substituição do próprio modo de produção. Imagine também a dificuldade de você conseguir um escravo justamente pelo Edito de Caracalla, uma vez que todo mundo que morava no Império Romano era cidadão, portanto não poderia ser escravizado. E não está tendo guerra de expansão, então o colonato para o Diocleciano foi uma solução, além do tabelamento de preços, como já disse. Ele também encarava o cristianismo como uma religião que ia contra os padrões tradicionais do Império Romano. Então ele vai fazer uma grande perseguição aos cristãos, a esta religião, que era uma religião já ascendente quando nós estávamos no século III para o século IV. Não temos estatísticas de quantas pessoas eram cristãs. Já escutei aí 2% da população, já escutei aí 10% da população. É uma minoria, mas uma minoria com boa representatividade, especialmente em certos pontos da elite romana. E aí o imperador Diocleciano faz uma grande perseguição. Aliás, foi a última grande perseguição ao cristianismo. E também, percebendo a grande disputa pelo poder, os assassinatos que precederam ao governo Diocleciano, ele cria a tetrarquia. Então ele divide o Império Romano em 4 partes, para 2 Augustos governarem e 2 Césares, ou seja, divisão em regiões administrativas que provavelmente melhorariam a eficiência da administração. Esta era a ideia. Quando passou para o governo de Constantino, já estamos no século IV, o Constantino ele acaba com a tetrarquia e ele volta a concentrar o poder, volta a ser o único imperador romano unificado. E aí ele continua a lei do colonato, né? Você já está percebendo com a lei do colonato, a servidão medieval, feudal já está se formando, a ruralização já está acontecendo, mas o Constantino ele percebe que para conseguir poder, unificar, ele precisa de alianças. E uma das alianças mais importantes que ele forja é a aliança com os cristãos. Então, em 313, ele vai fazer o Édito de Milão, que é justamente a liberação do culto cristão e que ninguém seria perseguido mais por ser cristão. E o próprio imperador se colocaria como cristão. Inicialmente, ele não vai ser cristão assim exclusivo. Ele vai continuar acreditando nos outros crenças romanas religiosas. Mas, com o tempo, ele vai adotar o cristianismo como única religião pessoal dele e vai, inclusive, dar isenções fiscais aos cristãos, não é? Vai presentear os cristãos com uma basílica na cidade de Roma. Então, ele vai beneficiando os cristãos e faz o Édito de Milão, 313. Legalização do culto cristão e ninguém mais pode ser perseguido. Em 330, ele percebendo a fragilidade econômica e política que já vivia o lado ocidental do império, ele transfere a capital para onde era a antiga colônia grega de Bizâncio, que é justamente naquela passagem da Europa para a Ásia. E lá ele constrói uma cidade chamada Nova Roma, e que com o tempo passou a ser conhecida como Constantinopla. Hoje é Istambul, né, na Turquia. Então, 330, transferência da capital para a futura cidade, né, de Constantinopla, feita pelo imperador Constantino. Constantino também organizou o Concílio de Nicéia em 325, que é o primeiro momento em que tem uma organização do culto cristão, né? Os padrões do culto cristão são impostos a todos que se dizem cristãos. Há um único discurso e uma única teologia para essa nova religião tão ascendente e que está se tornando tão popular. Depois do Constantino, eu vou citar o imperador Teodósio. Então, Teodósio, já no final do século IV, em 380, pelo Édito de Tessalônica, torna o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Agora, as demais religiões serão perseguidas e a religião cristã será a oficial do Império Romano. Quando Teodósio faleceu, ele deixou um testamento e esse testamento dizia que o mundo romano estaria dividido em 2 partes.
exatamente antes dos seus dois filhos, Honório e Arcádio. Haveria o Império Romano do Oriente, capital Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, capital inicialmente em Roma, depois em Milão, depois em Ravenna. Então ele divide o Império Romano em Ocidente e Oriente. Agora, atenção, vamos pensar aqui em spoilers para as próximas aulas. Veja, o Império Romano do Oriente, meu amigo, vai existir até o século XV, até 1453. Na próxima aula eu vou falar que isso se chamou Império Bizantino e te conto a história do Império Bizantino. Mas, por um outro lado, vamos pensar no Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente, ele vai ser fustigado por uma série de invasões bárbaras. Os bárbaros vinham lá das estepes, vinham da Ásia, e eles contornavam o Império Bizantino. E, por meio... e entravam diretamente no Império Ocidental, na Europa Ocidental. E há o rio Danúbio, que meio que disciplina aonde que eles poderiam entrar. E eles podem entrar justamente ali pela Itália e ir para a Península Ibérica. Então esses bárbaros vão penetrando num frágil Império Romano. A gente chama isso de invasões bárbaras. Inicialmente os romanos têm muitas táticas de tentar fazer povos confederados aos romanos, especialmente os francos, por exemplo, para que esses povos morassem nas fronteiras, mas que bloqueassem novos avanços. Até que houve a notícia da vinda de bárbaros, que os bárbaros temiam, que eram os hunos. Os hunos vinham exatamente em grandes campanhas militares a cavalo, e eles realmente assaltavam e destruíam todos os lugares que eles passavam. Então os bárbaros procuraram sair do caminho dos hunos. Isso gerou um efeito dominó, fazendo com que esses povos, ao fugir dos hunos, entrassem de vez mesmo no Império Romano. Você vai ver que os visigodos vão ocupar a Península Ibérica, não é? Os ostrogodos vão acabar entrando na Itália, e os vândalos vão entrar por todos os lugares do Império Romano, vão acabar se fixando no norte da África, vão então dissolvendo o Império Romano, justamente na esteira da vinda de Átila, o rei dos hunos. Mas a presença de Átila é efêmera, mas a chegada dos bárbaros, essa aí não é para passar rápido não. Para você ter uma ideia, Roma, o centro do mundo, em 410 foi saqueada pelos visigodos. Em 453, ela foi saqueada pelos vândalos. Veja só a origem da palavra vandalismo. E em 476, ela foi saqueada pelos érolos, que eram chefiados por Odoacro. Então, o Odoacro que teve a ideia muito simples. Bom, se eu conquistei Roma, onde está o imperador romano? Chamava-se Rômulo Augustulus. Bom, eu prendo ele, e agora eu sou o rei de Roma. E, inicialmente, põe a coroa, pega as insígnias do imperador romano do Ocidente e manda para o imperador romano do Oriente, mostrando para o imperador romano do Oriente que agora no Ocidente tem outro rei. Evidentemente que o reino de Odoacro e dos Érulos, ele é um reino efêmero, mas de qualquer forma já não há mais o Império Romano do Ocidente. Era 476 e agora a Europa Ocidental é um conjunto de reinos bárbaros. Mas sobre os reinos bárbaros e sobre o Império Bizantino, as próximas aulas vão te contar, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e tamo junto!